gente vê como a agenda é um documento vivo, de fato, né? Porque ela acompanhou o movimento global dessas mudanças. Hoje a gente vê que as pautas são muito transversais, a gente está vendo aí a construção de políticas públicas na pauta de inovação e tecnologia, meio ambiente, ESG. Então, a agenda ela foi se transformando ao longo dos anos conforme as mudanças do mundo. Então, acho que essa é uma das maiores características desse trabalho que a CNI faz, fora a reputação que foi construída em cima de todo esse trabalho. Então, na minha visão, hoje a agenda representa um marco para a indústria brasileira na construção de políticas públicas. A agenda legislativa da indústria é um importante instrumento de diálogo entre diferentes setores para contribuir da melhor forma com propostas que estão em tramitação ali no Congresso Nacional e vão pavimentar um caminho para um Brasil mais desenvolvido e mais sustentável. Foi importante acompanhar, por exemplo, a discussão da abertura do mercado de energia elétrica. É uma discussão que, quando eu já estava ali no início da discussão da agenda, estava entre um dos projetos da agenda legislativa como um todo, salvo engano da última vez era em média 138, 140 projetos, e ao longo dos anos a discussão foi crescendo e hoje já é uma pauta mínima da indústria. Então essa pauta da abertura do mercado de energia, com a discussão entre os diferentes setores, se tornou uma das prioridades na indústria e consta na pauta mínima da agenda. Desde a época aí de parlamentares, né, antes de eu estar até aqui na própria CNI, eu estava no Sinduscon do meu estado lá, e nós trabalhávamos muito com a Câmara Brasileira da Construção, e tinha naquela época projetos de reforma tributária, como o do Luiz Roberto Ponte e tal. São projetos antigos, aí que foi na época de Fernando Henrique Cardoso, né, de presidente, etc. E defendia muito essa tese, essa reforma tributária, que era um desejo de todo mundo. O Brasil precisava disso. E são mais de 30 anos. E agora nós conseguimos aprovar essa reforma tributária, precisamos de aprovar ainda esse ano. Eu quero ver se a gente consegue aprovar as leis complementares para poder efetivamente darmos a sequência. Você vai falar que a reforma tributária é a essência daquilo do melhor que... Não, ela foi a possível. Que uma das principais contribuições que a CNI deu para a modernização da legislação no Brasil foi participar da modernização do sistema de proteção de propriedade intelectual promovido durante o governo Fernando Henrique, lá nos anos 90, né? E a CNI foi o condutor do posicionamento da indústria naquele momento. E existiam divergências muito grandes entre setores industriais, especialmente no setor farmacêutico, né? Bom, o início do processo de modernização decorreu de uma ameaça que o Brasil recebeu por não estar respeitando patentes. Uma ameaça do governo americano que ia utilizar uma seção do seu regulamento de comércio exterior, seção 301, que dizia que ele podia aplicar sanções em países sanções econômicas e comerciais em países que não obedeciam o sistema internacional de proteção de propriedade intelectual. Eu acho que não sei se é necessariamente um projeto, mas a temática em si da reforma tributária aqui não é algo tão simples assim, mas a gente vê que há quanto tempo tem se falado desse tema, há quanto tempo tem se debatido esse tema, e eu acredito que a CNI desde sempre posicionou de forma veemente através da agenda a importância da reforma tributária, e eu destacaria esse tema como, para mim, o principal justamente pelo tempo que a CNI apontou por meio da agenda legislativa a importância desse tema, não só para a indústria brasileira, mas para toda a população brasileira. A reforma tributária, quando ela estiver vigendo, as pessoas vão sentir, vão ver, vão verificar no seu dia a dia o quão importante esse tema é, o quão necessário o país precisa desse tema, dessa reforma aprovada. Vai fazer uma diferença muito grande, sim, no nosso país, na vida das pessoas. Você faz aquilo que é o melhor possível, porque a democracia permite cada um pensar de um jeito, você tem que convencer as pessoas, etc. Então, eu considero a reforma tributária assim, um sonho, e se você analisar desde a primeira agenda legislativa até hoje, está falado projeto prioritário, agenda legislativa, a reforma tributária. O projeto prioritário de todas as agendas está a reforma tributária. Agora, uma outra reforma que eu confesso, pessoalmente me deu muita satisfação e foi uma labuta de muito grande, foi a reforma trabalhista.
da legislação trabalhista, porque nós tínhamos um processo no Brasil muito complexo dessa relação do trabalho. E nós não tínhamos uma regra muito definida, muito clara de como é que seria esse procedimento. Então, a legislação trabalhista dava muito conflito. É uma legislação muito antiga, muito ultrapassada. E eu acho que nós não precisamos de estimular o conflito, porque não tem ninguém que precisa de estar mais unido do que o empreendedor e o trabalhador. Então, olhando para essa história, é uma história de êxito, não é uma história fácil, é uma história difícil, porque depois que você elenca os projetos, depois que você define as prioridades, você vai fazer andar, você vai ter que conquistar o terreno. E óbvio que numa democracia é sempre ruidoso, é sempre algo que exige muito debate. E não obrigatoriamente as posições que nós defendemos equivalem à posição de todos. Mas nós temos conquistas importantes. Eu não vou andar muito para trás, mas olhando para um passado recente, nós tivemos a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, nós estamos aí discutindo a reforma tributária que tinha 20, 30 anos que se falava, a aprovação recente do mercado de crédito de carbono. Então tem uma agenda extremamente relevante para o desenvolvimento industrial e para o desenvolvimento da nação.